Cara, o que aconteceu em Curitiba foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi vestindo essa camisa. Uma eliminação pra doer, pra machucar, pra deixar cicatriz. E não foi pra um super time, pra um time galáctico, pra um adversário impossível. Foi pro Atlético PR. Com todo respeito, mas foi. E mais doloroso ainda foi a forma como o São Paulo entregou a classificação. Porque foi isso, a gente entregou. Com laço. Tudo começou com 4 minutos de jogo. 4. O Rafael, nosso goleiro titular, vai e me faz uma das decisões mais inconsequentes que eu já vi. Sai do gol igual um foguete, sem medir nada, sem pensar, sem calcular. Resultado: vermelho direto. Acabou com o nosso plano de jogo. Jogamos 86 minutos com 1 a menos. E o pior, sem o nosso goleiro titular. Inacreditável. Aí, entra o Jandrei. Um cara que já não passa segurança há tempos. Que, para ser bem honesto, já tinha mostrado que não serve para ser titular nem em jogo de treino. E aí a tragédia estava montada. O time se encolheu. O Atlético viu a vantagem e foi para cima. E a gente ficou ali, se segurando como dava. Só que nem isso bastou. O gol dos caras saiu. Claro que saiu. Era previsível. Era questão de tempo. A defesa até tentou segurar, os volantes correram, mas sem um jogador e com o emocional abalado, o time virou presa fácil. E o mais revoltante é que mesmo assim a gente segurou um 0 e levou para os pênaltis. Era a chance de se redimir. Era o momento de virar o jogo emocionalmente. Mas aí veio o show de horrores. Os pênaltis. Ou melhor, os erros. Um atrás do outro. Um mais bizarro que o outro. O torcedor que estava com o coração na boca, que acreditava, que segurou até o fim, viu o time perder todas as cobranças. Sim, todas. 0 gols. Uma vergonha. Uma humilhação. Um papelão digno de time amador. O Jandrei então, sem comentários, pulou pro mesmo lado em todos os pênaltis. Como se tivesse sido programado. Como se tivesse dado o script pro adversário antes. E para completar, foi o último a bater, por algum motivo que só Deus e o Aguirre devem entender, e perdeu. Claro que perdeu. Era óbvio. Mas olha, mais do que os pênaltis, mais do que a expulsão, mais do que qualquer lance isolado, o que mais revolta é a postura. A falta de espírito. A apatia. O time simplesmente não tinha sangue nos olhos. Não tinha vontade. Parecia que ninguém entendeu a gravidade do jogo. A importância da Copa do Brasil. A chance de título. E não dá mais para aceitar isso, cara. Não dá. Todo ano é a mesma história. Time vai bem em casa, tropeça fora, cai nos mata-matas por falhas grotescas. Já virou rotina. Já virou roteiro batido. E sempre com os mesmos erros. Sempre com os mesmos culpados. A diferença é que agora o torcedor não aguenta mais. A torcida foi até Curitiba. Cantou, apoiou. Quem ficou em casa, parou a vida para ver esse jogo. E o que recebeu em troca? Um show de erros. Uma sucessão de burrices. Uma atuação deprimente. Isso destrói a confiança. Isso mata a esperança. Isso faz a gente questionar se vale a pena tanto amor, tanto sacrifício por esse time. E não venham com esse papo de futebol é assim, acontece, vamos levantar a cabeça. Chega. Chega dessa palhaçada. Futebol é assim para quem não se planeja. Para quem não aprende com os erros. Para quem vive repetindo os mesmos discursos vazios. O São Paulo não pode aceitar ser coadjuvante. O São Paulo tem que ser protagonista. Sempre. E olha, eu nem coloco só na conta do Rafael e do Jandrei. A responsabilidade é coletiva. Cadê o treinador para organizar o time com 1 a menos? Cadê os líderes em campo para segurar o emocional da equipe? Cadê a diretoria para cobrar postura? O problema é estrutural. É mental. É institucional. É crônico. Enquanto o clube for essa bagunça emocional, essa gangorra de decisões, esse ciclo vicioso de fracassos, a gente vai continuar assim, sofrendo, se iludindo e se decepcionando. O torcedor cansou, gente. A gente não quer mais ser piada. A gente quer voltar a ser São Paulo. E ser São Paulo é ser gigante. É disputar títulos. É ganhar mata-mata. É ser temido. É duro escrever isso. Dói. Porque a gente ama esse time. Porque a gente acredita. Porque a gente sabe do potencial. Mas não dá mais para fingir que tá tudo bem. Não tá.
É hora de encarar os fatos. É hora de fazer autocrítica. E é hora de cortar na carne se for preciso. Porque continuar desse jeito é caminhar para a mediocridade eterna. E sinceramente, que fim melancólico para uma competição que podia ser nossa. Que caminho trágico. A gente tinha elenco. Tinha torcida. Tinha camisa. Mas faltou alma. Faltou atitude. Faltou São Paulo. E isso, meus amigos, é o mais triste de tudo. Agora é juntar os cacos. Ver o que sobrou dessa bagunça. E tentar salvar o ano no Brasileiro. Porque a Sul-Americana já foi. A Copa do Brasil acabou. E se não abrir o olho, nem Libertadores a gente pega. E aí sim o caos vai ser completo. Mas para isso, mudanças precisam acontecer. Urgente. E começa no gol. Rafael precisa ser cobrado. Jandrei, reavaliado. Não dá mais para depender de goleiro que entrega em jogo decisivo. O São Paulo precisa de um nome seguro. De um cara que passe confiança. Chega de susto atrás de susto. E que sirva de lição. Que cada um ali dentro reveja suas atitudes. Que o elenco entenda o que significa jogar aqui. Porque do jeito que tá, não dá. E o torcedor vai continuar cobrando. Vai continuar exigindo. Porque o São Paulo é grande demais para viver de vexame. E se ninguém lá dentro fizer nada, a torcida vai continuar fazendo o barulho que sempre fez. Mas cada vez com menos paciência. Com menos fé. E com mais raiva. Porque amar esse clube é sofrer. Mas tem limite. E ontem, esse limite foi testado até o fim. E eu vou repetir, Rafael, Jandrei, Aguirre, diretoria, todo mundo tem culpa. Não adianta querer empurrar para um só. A eliminação é de todos. É mais uma mancha num ano que prometia. E agora a gente tem que engolir essa vergonha e seguir. De novo. Mas seguir para onde? Com que motivação? Com que esperança? Isso quem vai dizer são as próximas atitudes. Porque palavras o torcedor tá cansado. A gente quer ação. Quer resultado. Quer respeito. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você piscou e uma mensagem inesperada sacudiu os bastidores do Morumbi. Em meio a uma temporada cheia de altos e baixos, em que o São Paulo luta para reafirmar sua identidade vencedora, ninguém esperava que um dos maiores técnicos da história do futebol mundial se manifestasse diretamente sobre o tricolor. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Carlo Ancelotti, multicampeão europeu e um dos treinadores mais respeitados de todos os tempos, mandou um recado especial ao São Paulo Futebol Clube, e não estamos falando de um elogio genérico, daqueles que parecem diplomáticos. Foi algo mais. Algo que mexeu com o orgulho da torcida. Algo que reacendeu a chama da grandeza. Quando o vídeo começou a circular nas redes sociais, muitos pensaram que era fake. Um deepfake, talvez. Mas não era. Ancelotti, com toda sua elegância e serenidade, falou diretamente ao tricolor do Morumbi. E não poupou palavras. Fez questão de reconhecer a história do clube, exaltou nomes lendários que passaram por aqui e, acima de tudo, mostrou que o São Paulo ainda tem respeito no mais alto nível do futebol internacional. Para nós, torcedores, foi como um bálsamo em tempos de tantas incertezas. Hernan Crespo, o atual comandante do tricolor, reagiu com um sorriso que dizia tudo. Afinal, para ele, um técnico em construção e com grandes ambições, receber uma menção, ainda que indireta, de um ídolo como Ancelotti é uma honra que poucos podem se gabar. O elenco também se empolgou. Nos corredores do CT da Barra Funda, o comentário era um só: vocês viram o que o Ancelotti falou? Sim, todos viram. E todos sentiram o impacto. Ancelotti citou Tele Santana. Sim, o mestre. Disse que, para ele, Tele foi uma inspiração, e que o São Paulo dos anos 90 marcou época até mesmo na Europa. Era um time de toque refinado, de inteligência tática e de alma vencedora, disse o técnico italiano. Para nós, isso não é novidade. Mas ouvir isso de Ancelotti é outra coisa. É como ouvir o eco da nossa própria história através de uma voz que comandou Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Real Madrid e conquistou tudo. Mas não foi só passado que Ancelotti mencionou. Ele falou também do presente. Disse que acompanha o São Paulo, que viu o trabalho de Dorival, agora observa a evolução sob Crespo, e que vê potencial. Potencial. Essa palavra ressoou forte. Porque, nos últimos anos, o que mais sentimos falta é justamente disso, de alguém que enxergue o que ainda temos de grandioso. Ancelotti viu.
E falou. É claro que parte da imprensa tentou reduzir o impacto. Disseram que foi só uma gentileza, um cumprimento educado. Mas nós, que conhecemos o peso de um elogio vindo desse nível, sabemos que foi mais do que isso. Foi um reconhecimento. Foi uma afirmação de que o São Paulo ainda vive no imaginário do futebol mundial. E isso é algo que nenhuma crise consegue apagar. A diretoria se apressou em agradecer. Júlio Casares divulgou uma nota oficial e, em entrevista, disse que ficou emocionado. Ver o São Paulo ser lembrado por alguém como Ancelotti nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Temos muito a reconstruir, mas a nossa essência está viva, afirmou o presidente. E ele tem razão. Dentro de campo, o recado de Ancelotti parece ter surtido efeito imediato. No treino seguinte, a energia era outra. Jogadores como Lucas Moura, Caleri e Alisson pareciam mais atentos, mais conectados. Crespo reuniu o grupo antes da atividade e disse que palavras como a de Ancelotti não surgem do nada. Vocês representam um escudo gigante. Honrem isso todos os dias, disse o técnico argentino. É curioso como uma simples fala pode reenergizar um clube inteiro. Mas, com o São Paulo, tudo sempre foi assim, movido pela mística, pelo símbolo, pela história. Não somos apenas um time. Somos o São Paulo Futebol Clube. E isso carrega um peso imensurável. Foi esse peso que Ancelotti sentiu e fez questão de exaltar. Torcedores mais antigos se emocionaram. Nas redes sociais, fotos de Raí, Leonardo, Cafu e tantos outros voltaram a circular. As conquistas da Libertadores, os mundiais, a era Telê. Foi como se Ancelotti tivesse aberto um portal para um tempo onde o São Paulo era referência absoluta, e nos lembrado de que ainda podemos ser. Que ainda somos. A molecada, por outro lado, viu no gesto de Ancelotti um motivo para acreditar. Em tempos onde o imediatismo reina e a crítica fácil se alastra, uma palavra de um gigante como o italiano vale mais do que 1000 curtidas. Vale como selo de autenticidade. Como brasão de nobreza. E o São Paulo tem isso. Mesmo em reconstrução, mesmo com problemas internos, com política turbulenta e desafios financeiros, o São Paulo segue sendo uma instituição gigante. E quando nomes como Ancelotti falam de nós, o mundo escuta. E mais do que escutar, respeita. Porque respeito se conquista, mas também se conserva. E o tricolor, apesar das cicatrizes, ainda impõe respeito. Não foram poucas as vezes que nos disseram que estávamos acabados. Que o São Paulo era um gigante adormecido, talvez até moribundo. Mas quem conhece futebol sabe que alguns clubes nunca desaparecem. Apenas recuam para tomar impulso. E as palavras de Ancelotti foram como o estalo que desperta o leão adormecido. É claro que não basta viver de palavras bonitas. Crespo sabe disso. O elenco também. Mas quando o reconhecimento vem de quem já viu de tudo, já treinou os melhores, já venceu as maiores batalhas, é impossível não ser tocado. Ancelotti não falou por acaso. Ele falou porque viu algo. Porque sentiu algo. E isso vale ouro. Nos bastidores, já se fala em aproveitar o momento. Um documentário, uma campanha especial, quem sabe até um convite para Ancelotti visitar o Morumbi em breve. Seria simbólico. Seria histórico. Seria o reencontro de um gigante europeu com um gigante sul-americano. Dois mundos que sempre se admiraram, e que agora se reencontram por palavras. O marketing do clube já se movimenta. A hashtag Gratidão Ancelotti viralizou. Influenciadores são paulinos repercutiram o vídeo. E a torcida, como sempre, abraçou. Porque se tem algo que nunca faltou ao São Paulo é uma torcida que acredita. Que canta. Que chora. Que se orgulha. E que hoje, mais do que nunca, se sente reconhecida. Há algo de mágico em ser São Paulino. É um sentimento que vai além da bola rolando. É identidade. É família. É resistência. E quando um nome como Ancelotti reforça isso, é como se o universo dissesse: vocês ainda são grandes. E somos mesmo. O momento agora é de usar isso como combustível. Temos um elenco competitivo, um treinador que entende de alma tricolor e uma base que clama por oportunidades. Que as palavras de Ancelotti não fiquem apenas no emocional. Que se tornem motor de ação. Porque o São Paulo precisa voltar a ser protagonista. Não só em campo, mas em espírito. Em postura. Em vibração. E se alguém como Ancelotti acredita, quem somos nós para duvidar? Já está passando da hora de transformar cada gota de motivação em suor dentro de campo. De deixar para trás os tropeços e mirar apenas o horizonte. Porque o futuro nos pertence.
Mas ele começa agora. E começa com atitude, com entrega, com confiança. O Morumbi tem que voltar a ser um templo de glórias. E não apenas pelas memórias, mas pelas conquistas futuras. E elas virão. Porque estamos despertando. Palavras têm poder. E quando vem de um mestre como Ancelotti, tornam-se profecias. Que essa seja a profecia do renascimento, do resgate, da volta do São Paulo ao topo. Ancelotti, obrigado pelo recado. Você não falou apenas ao clube. Falou a uma nação tricolor inteira. E nós ouvimos. E vamos responder. Com raça. Com alma. Com futebol. Crespo, a bola está com você. E com todos nós. Vamos juntos transformar esse recado em realidade. Vamos juntos honrar o nome que Ancelotti lembrou com tanto respeito. Vamos mostrar, mais uma vez, porque o São Paulo é diferente. O caminho é longo, mas o primeiro passo foi dado. E ele veio da boca de um gigante. O resto é com a gente. Porque aqui é São Paulo. E ninguém apaga essa história. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.